Hoje eu vou conversar com você sobre quais os cuidados ou como você pode começar a sua tese de doutorado. Às vezes o doutorado ele se aproxima muito do mestrado, principalmente se você está na mesma instituição. No entanto, se você fez um mestrado numa área, ou se você mudou de instituição, ou se você mudou de orientador, pode ser que os caminhos sejam totalmente diferentes. Eu já orientei muitos alunos que fizeram mestrado numa instituição e achando que a outra instituição seguia as mesmas diretrizes, acabou por ser reprovado na qualificação. Óbvio que nesse momento ele não era meu aluno, ele foi meu aluno apenas depois que ele procurou um auxílio de um mentor. O que você tem que saber? Primeiro, conhecer muito bem o seu programa. Quando eu falo programa, é o seu PPG, Programa de Pós-Graduação, ou seja, o seu doutorado. Nós chamamos de casa. Cada instituição tem uma casa ou diversas casinhas. Por exemplo, se você está num programa de pós-graduação de Direito de uma determinada faculdade, pode ser que aquele programa tenha algumas linhas que sigam algumas diretrizes, diferente de outros programas que sigam outras linhas. Isso inclui, inclusive, escolha de autores, escolhas de pensamento, escolhas de metodologias e, enfim, formas de funcionamento, inclusive para inclinação de escolha de pesquisas metodológicas. Então, a primeira coisa que você tem que conhecer, o que está sendo aprovado no seu programa de pós-graduação. A segunda coisa é o seu orientador. Querendo ou não, é essa pessoa que não apenas vai orientar, ou às vezes mesmo não estando com muito tempo, vai ali tentar te orientar, mas vai ser essa pessoa que vai assinar o seu processo de tese, tanto o processo de qualificação quanto o processo de defesa final. Ou seja, estabelecer com essa pessoa uma relação para que vocês compreendam a questão de prazo, formas de orientar, conduta, linha de pesquisa, é fundamental. A pior coisa que um orientando pode ter é um embate com o orientador, porque independente se esse orientador for uma pessoa muito aplicada ou se for uma pessoa muito ocupada, é necessário que você tenha coordenação com esse orientador. Caso contrário, a sua vida vai passar por um processo bem turbulento e você vai precisar entrar com questões administrativas que geralmente não são resolvidas. Então, é muito importante você investigar sobre seu orientador, as linhas de pesquisa, conversar com outros orientandos para ver se eles falam mais ou menos como essa pessoa trabalha ou gosta, de orientar, para que você estabeleça suas estratégias. Por fim, você vai olhar sobre o problema que você está querendo resolver, ou melhor, o problema que você está querendo investigar e compreender se ele é um problema seu ou se ele é um problema que tem relevância social e acadêmica. Então, você vai começar a formular de fato como que você vai desdobrar o desenvolvimento da sua tese. Esse problema, depois de você estabelecer, ele tem que ter um objetivo geral. Eu tenho experiência de 20 anos de orientação e consultoria para alunos de mestrado e doutorado. O que eu vejo é que muitas vezes o aluno ele foi reprimido no mestrado e ele chega no doutorado achando que ele vai fazer o melhor trabalho, que vai reinventar a roda. Muito pelo contrário. No doutorado, você vai investigar muito apenas uma questão, apenas um pontinho. Seu trabalho ele tem que estar muito redondo. Então, se você achou que você ia fazer o mestrado e abrir a sua pesquisa no doutorado, não. Na verdade, você vai delimitar muito mais, porque um doutorado exige uma tese que tem investigação profunda. E aí, você vai resolver quais os caminhos que você vai estabelecer para esse objetivo. E lembre-se, tudo isso não exclui os passos acima. Como eu disse, às vezes a instituição ou programa ou orientador já possuem metodologias e investigações específicas. Você não vai conseguir sair muito disso. Então, quando você chegar nessa etapa, você já vai ter que saber, na questão metodológica, quais são os caminhos que você vai ter que trilhar, quais são as metodologias, quais são os prazos que você tem, como que funciona a qualificação, quais são os quesitos que se exige para a qualificação, se a sua tese vai ter que ser em formato de artigo científico, se vai ser em modelo tradicional, como que você
vai fazer para resolver esse caminho. E aí, você vai ter que, nesse momento, investigar o que já se tem a respeito do seu assunto, aquele assunto que você está pensando. A gente chama de estado da arte. Alguns professores vão chamar de revisão bibliométrica, alguns de revisão bibliográfica, alguns de revisão sistemática, alguns vão chamar de aporte teórico, mas enfim, independente de qual é o nome que seu professor dá, você vai ter que dizer exatamente como que você investigou os pressupostos do tema que você está interessado. O que tem a respeito? Existem mais pesquisadores falando a respeito desse assunto? O que esses pesquisadores estão falando? Qual é o ponto de partida que você vai escolher para continuar esse estudo? Ou, melhor, fazer um novo estudo, fazer o seu estudo. Vai ser continuidade ou não? Você está trazendo alguma coisa a mais? Você está trazendo novas testagens? Existe ferramenta para o que você quer fazer? Enfim, tudo isso vai ter que estar bem amarrado, bem estipulado na sua mente antes de você passar isso para o papel. Depois, você vai pensar qual é a viabilidade, né? Por exemplo, eu posso estudar questões ambientais. Mas, eu gostaria de ir para o Himalaia, mas eu tenho condições de ir para o Himalaia? Eu tenho condições de ir para a Amazônia? Que tipo de pesquisa que eu vou fazer? E essas condições, essa viabilidade, ela é uma viabilidade não só ética, mas também de momento, de cronograma e também financeira. Não adianta você, às vezes, se colocar para fazer uma coisa que vai precisar de muitos recursos e você não tiver esse recurso. A sua viabilidade tem que levar em consideração o seu cronograma, porque você tem um cronograma para cumprir durante o programa de doutorado. Certamente, né, eu costumo falar que na nossa vida acadêmica a gente não tira o dia a dia, né? Principalmente a gente que é um pouco mais velho, a gente não tem esse privilégio de apenas estudar. Geralmente a gente tem marido, tem filhos, tem esposa, tem trabalho, tem relacionamentos diversos, tem que lidar, né, com o mundo financeiro. Então, geralmente a gente está colocando ali tudo dentro do pacote e também fazendo um doutorado. Então, você tem que levar isso em consideração. E isso eu digo muito que você se autorreflita, né? Que momento que você está, para que você não negligencie as outras partes. Depois de ver a viabilidade, você já pensou tudo isso, já percorreu todo esse caminho, você vai ver se na sua pesquisa você vai precisar de comitê de ética. E aqui eu digo uma coisa que é fundamental e muitos alunos acabam por ter um dissabor muito grande durante o doutorado por não pensar primeiramente no comitê de ética. Quando você tem uma pesquisa que vai exigir pesquisas com seres humanos, com animais, entrevistas, dependendo da metodologia que você escolher, você vai precisar do comitê de ética. O comitê de ética, caso você precise, é o primeiro passo para você fazer sua tese. Porque sem o comitê de ética aprovar, nada você pode fazer. O comitê de ética, ele é uma junção de pesquisadores que são de múltiplas áreas, que vão analisar o seu projeto, e é um projeto dedicado para o comitê de ética com especificações muito rigorosas, aonde você vai submeter. Se na sua instituição não tiver um comitê de ética que você aproveite lá dentro da instituição, a maioria não tem, você vai ter que fazer um comitê de ética via Plataforma Brasil. Essas reuniões ocorrem mensalmente. Dificilmente um projeto passa pela primeira vez, então vai ser necessário você preparar um projeto, vai ter muitas documentações para assinar, você, seu orientador, a instituição, vai indexar tudo e uma vez por mês esses grupos se reúnem para fazer a aprovação dos materiais. Geralmente, esses materiais são ressolicitados ou solicitado novas explicações e aí você vai ter que fazer e as reuniões ocorrem apenas no outro mês. É só depois que você fazer isso que você vai começar de fato a fazer sua pesquisa. Então, esse processo do comitê de ética é muito importante para que você não fique travado. Eu já vi alunos que fazem a pesquisa, vão fazendo o trabalho, enquanto o comitê de ética aprova. Porém, isso é irregular, porque qualquer alteração do comitê de ética, ele deve ser feito depois, tá? Então, quando você submete um trabalho ao comitê de ética, você só vai poder fazer sua pesquisa depois que o comitê de ética aprovar. Se você fizer antes, você inviabiliza a pesquisa. Aliás, o comitê de ética é justamente para isso,
dizer se você pode fazer a pesquisa e como você pode fazer sua pesquisa. E como eu já disse, número 9, o cronograma de pesquisa. Leve em conta o comitê de ética. Geralmente os processos ou projetos demoram de 2 a 8 meses a serem aprovados. Leve em consideração o tempo que a sua instituição pede a qualificação, o que pede para a qualificação, os critérios que você vai ter que fazer, tanto para a qualificação quanto para a defesa, como, por exemplo, existem instituições que já estão trocando a tese normal por artigos científicos. Nesse caso, você tem que levar em consideração também o tempo da revista. E, por fim, elabore um bom projeto, onde os seus objetivos específicos sejam respondidos em cada capítulo, tá ok? Eu espero ter ajudado, um grande abraço e até a próxima!